Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Primeiramente queria pedir desculpas aí para vocês que nossos vídeos aqui geralmente saem terça e quinta, mas realmente essa semana tem sido muito pesada para mim no meu mestrado, então estou com muita tarefa para entregar até sábado, que é o último dia de aula do mestrado do ano, e eu acabei me enrolando ontem, eu não consegui gravar esse vídeo ontem para soltar ele para vocês, tá? Estou aqui soltando ele na sexta-feira, em caráter excepcional. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com os vídeos toda terça e toda quinta, fechado? Eu selecionei hoje aqui mais um fundo da Suno para a gente analisar junto. Selecionei dessa vez o SNCI 11, que é o fundo de papéis da Suno, né, que investe em créditos imobiliários. E esse fundo é muito interessante porque é o único fundo de papel que eu conheço, que eu monitoro pelo menos. Não tenho aqui pretensão de conhecer todos os fundos listados, né? Que conseguiu segurar o valor patrimonial, o valor de mercado dele nessa sangria desatada aí que a gente está tendo, que se intensificaram nos últimos dias. Para quem não está acompanhando, o mercado de fundos imobiliários tá caindo bastante nos últimos dias por conta do estresse da curva de juros, que eu já expliquei aqui para vocês algumas vezes. Inclusive tem um vídeo aqui explicando por que a curva de juros influencia tanto nas cotações dos fundos, né, dos fundos imobiliários, por conta das sinalizações que o novo governo vem dando aí de irresponsabilidade fiscal, colocando pessoas, políticos com pensamentos bastante heterodoxos econômicos. Então o mercado está bastante nervoso em relação a isso e vem batendo muito. E ao contrário da época da Covid ali, vem batendo muito nos fundos de papéis também, porque a gente ainda está vivendo aquele cenário de rendimentos baixos por conta das deflações que já acabaram. Então, assim, realmente me parece para o risco-retorno uma oportunidade assim que eu, como investidor, ainda não tinha visto nos fundos de papel, tá? Nos fundos de tijolo, eu já vi cenários dos fundos de tijolo mais baratos, principalmente aí pós-Covid, né? Mas fundo de papel, não. A gente está vendo muito fundo bom aí, negociando com 10, 15% de desconto sobre o valor patrimonial, tá? E o SNCI não, o SNCI é um que consegue se manter ali muito próximo do seu valor patrimonial. Você vê que hoje a cotação dele está 97,70 e o patrimonial dele está 97,30, ou seja, está quase um para um, perfeito aqui a relação preço-valor patrimonial. E a gente vai tentar desvendar um pouco do porquê que ele consegue fazer isso. Isso aqui já demonstra a qualidade do ativo, né? Que dentro desse teste de estresse aí, a gente está vendo ele conseguindo manter rendimentos legais para o nível de risco dele, e o mercado vem premiando, não batendo tanto no valor de mercado da cota. Bom, vamos lá. É um fundo de papel, como eu já falei aqui. Ele é classificado pela própria gestão como middle risk. Então, ele não tem aqueles papéis muito seguros, mas também não vai naqueles hiper arriscados. Então, ele fica ali no meio do caminho, né, um meio risco, e a entrega dele também é um retorno ali de meio de caminho também. Ele não está classificado como Urca ou Habitat, que nós temos vídeos aqui no canal falando deles, que são fundos que vão em cima de papéis mais arriscados, mas que trazem um retorno esperado muito maior. Ele está mais e também ele não está como o RBRR, que a gente tem vídeo aqui no canal, que é um fundo que não tem, que é um fundo high grade, né, que só vai em operações bem pouco arriscadas, mas que por consequência trazem um retorno um pouquinho menor, tá? Ele é um middle risk, ele é um fundo recente, tá? Ele fez o IPO dele aqui em outubro do ano passado, então ele tem um pouquinho mais de um ano, e você vê que como a cota dele vem oscilando aqui em torno desses R$ 100. Nesse momento aqui teve uma hipervalorização dela, ao meu ver, nessa época aqui, irracional, tá? Que ele chegou a pagar R$ 110. E depois ele fica aqui nessa faixa entre 100 e 99 aqui, agora com 97, tá? Agora deu uma queda aqui. O fundo, obviamente, sofreu, né? A gente está falando desse período aqui mais curtinho. Sofreu aqui, caiu 1,5%, mas ainda acima do seu valor patrimonial, que é o 97,31.
tá? Então é um fundo que vem oscilando aqui entre o 97 e o 102 aqui, quase por 102, 103 aqui no máximo, quase todo esse período de um ano, que a gente sabe que foi tiro, porrada e bomba, né? Foi um período bastante turbulento, especialmente para os fundos de papel por conta da deflação e agora desse estresse aí dos juros futuros por conta das sinalizações do novo governo. Então, isso aqui já é um indicativo para a gente da qualidade da gestão desse fundo, tá? Já passei aqui para vocês que a gente está com uma razão de preço-valor patrimonial aqui de 1. É um fundo que vem conseguindo, e um dos motivos que eu acredito que ele conseguiu se manter aqui no valor patrimonial dele, é que ele vem conseguindo entregar rendimentos em linha com o seu histórico, né? Você vê que no início do ano aqui ele entregava 1,20, 1,40 naqueles momentos de inflação muito forte, 1,30, 1,45, foi reduzindo para 1,25, 1,15. E durante esse período mais forte aqui da deflação, que a deflação bateu mais no resultado, ele conseguiu segurar essa entrega dele aqui de R$ 1 por cota. O que a gente não consegue ver na maioria dos fundos aí de middle risk. Vou pegar um exemplo aqui, para muitos, e eu acho que eu estou nessa categoria também, inclusive, é um dos melhores fundos de papel que existem, é o Iridium, né, que a gente também tem vídeo no canal deles. Cara, ele hoje bateu para baixo de R$ 90. Eu comprei ele hoje, um pouco dele hoje a R$ 89,50. Lembrando que isso não é recomendação de compra e venda. Aqui no nosso canal ele tem intuito meramente educacional para a gente debater aqui algumas análises e explicar para vocês como fazer a análise de compra ou venda dos ativos. Aqui a gente apresenta o ativo, faz uma análise e o intuito é que vocês estudem e decidam colocar ele em carteira ou não de vocês. Tá? Voltando, o Iridium bateu 89,90. Ele estava se segurando também, como o SNCI está, no seu valor patrimonial, mas de uns 15 dias para cá ele perdeu esse suporte do valor patrimonial completamente. O valor patrimonial do Iridium acho que é por volta de 94, 95, e ele hoje bateu para baixo de 89 centavos. E é um fundo excelente, um fundo com histórico muito maior que o SNCI. É um fundo com, acho que com mais de 10 anos. Se você buscar em gráfico dele aí, ele dá um pau no IPCA mais 6. Assim, a TIR dele é um negócio absurdo. Só que o que aconteceu? Qual a diferença de um para o outro? É que o Iridium, eu acho o mercado de fundo imobiliário ainda muito imediatista em relação ao rendimento. A diferença de um para o outro é que eu acho que o Iridium ele não conseguiu manter o patamar de distribuição dele minimamente razoável. Ele há 2 meses vem entregando aí, entregou 0,78, agora entregou 0,70. Então o mercado foi lá e bateu nele. O que, na minha opinião, não tira em nada a qualidade da gestão, o resultado de 1 ou 2 meses aí, ainda mais com esse cenário atípico de deflação. Mas, enfim, o mercado é soberano. Então, isso é só para botar para vocês em perspectiva o feito do SNCI até agora, tá? Vou dar uma entrada aqui no relatório gerencial dele, aqui, falar um pouco do patrimônio líquido dele também. É um fundo que hoje está por volta de 400 milhões de reais, então é um fundo de médio porte, mas ele recorrentemente vem fazendo emissões. Né? Ele começou lá com menos de 100 e já fez 4 emissões, ele sempre faz emissões ali na casa de 100 e a Suno é muito boa em emissões, tá? Porque eles conseguem um custo de emissão muito baixo e muito investidor institucional para ancorar as emissões. Então, os momentos de emissões desse fundo geralmente é 476 e só quem é cotista pode participar, né, com direito de preferência. Então, os momentos de emissão do fundo eles são muito bons para você aumentar a posição nesse fundo, tá? Para quem agora que está com preço igual ao valor patrimonial, você vai lá e compra mercado, mas geralmente ele estava negociando ele com um prêmiozinho de 5% e tal. Então, a estratégia boa para montar a posição desse fundo é você comprar um pouquinho dele, esperar uma emissão. A emissão você subscreve todo o seu direito de preferência e você tem direito a sobras. Aí, no momento das sobras, você senta o dedo lá o quanto você quer do fundo, que você vai levar uma parte. Geralmente, as emissões são muito concorridas, então, quando chega nas sobras, o direito de preferência ele é integralmente atendido, mas quando chega nas sobras, tem algum tipo de rateio. Então, essa talvez seja uma estratégia boa para montar a posição nesse fundo, dentro de um cenário típico. Né? Agora, nesse cenário atípico, é só ir lá no home broker comprar e comprar tranquilo, que
que tá muito próximo do valor patrimonial, né? Como a gente viu. Vou abrir aqui para vocês o relatório gerencial dele. A Suno tem como característica de inovação trazer esse relatório gerencial em Power BI. Então é um relatório muito interativo, você pode selecionar os dados que você quer, ampliar, é bastante interessante, tá? E eles trazem uma carta do gestor, que você clicando aqui, você vai para a carta do gestor, que é essa daqui, que é onde o gestor dá uma pincelada no que aconteceu ao longo do mês no fundo. Eu gosto muito de cartas assim mais direto ao ponto. Geralmente, como vocês veem aqui, os relatórios gerenciais trazem uma análise de cenário macro, papapá, papapá. A maioria das vezes isso é pouco interessante e é uma encheção de linguiça, tá? Lembrando que essa carta aqui é referente ao... O relatório gerencial que a gente está analisando é referente à operação de outubro, tá? E aqui ele fala que o fundo conseguiu um big resultado, ainda mais considerando esse cenário de deflação, de 1,25. E ele só distribuiu 1 para deixar esses 25 em reserva para caso ele precise utilizar isso para linearizar os rendimentos. Então aqui ele já dava esse tom de que muito dificilmente ele ia perder esse R$1 na próxima distribuição, e foi de fato o que aconteceu. A próxima distribuição já saiu, né, que foi anunciada, essa distribuição de R$1 é anunciada em novembro, a anunciada em dezembro foi ontem, também com R$1. Tá? Então ele conseguiu um big resultado aqui, ele traça aqui o cenário da deflação e mostra que como a deflação perdendo força, como ele está começando a conseguir voltar a patamares de resultado diante da deflação. Então é um fundo que, ao que tudo indica, atravessou, e dos que eu analiso é o que melhor atravessou esse cenário de deflação. Então palmas para a gestão aí. Aqui ele fala um pouco também aqui, ó, distribuiu R$1, deixando R$25 por cota como reserva para tentar manter uma estabilidade de rendimento. E ele fala um pouco também da quarta emissão, que foi uma emissão que ocorreu e foi finalizada lá no mês de outubro, e de que forma ele alocou essa emissão. Ele alocou muito rápido, tá? O fundo agora está com só 4% do PL em caixa, né? Lembrando que isso aqui é a foto de final de outubro, né? Então talvez isso esteja um pouco defasado. Então ele alocou no mesmo mês que o dinheiro entrou, ele alocou. Essa é uma outra característica muito legal da equipe da Suno, eles alocam muito rápido. E ele diz aqui no que ele alocou, tá? Ele alocou aqui nesses 3 CRIs aqui, nesses 4 CRIs. E aqui ele dá as características desses 4 CRIs, né? IPCA mais 12, uma big taxa, uma taxa de quase de high yield, né? 2 de IPCA mais 2, uma aqui de IPCA 10,5 e um CDI mais 3 aqui. E um CRI de CDI mais 3. Aqui ele fala um pouco do lastro, né, desses CRIs, é interessante vocês pegarem para ler para entender depois. E aqui ele dá também um detalhe de que agora ele está com o PL do fundo em 26% em CDI, que é o que a gestão acredita de ser estruturalmente uma parcela boa para estar em CDI. E eu concordo com eles, assim, eu acho que ter um quarto aí do fundo em CDI, eu acho salutar, ainda mais com esse patamar de CDI alto. Maravilha. Aí você vai navegando por aqui por cima, ó. Você vê aqui, primeiro aqui são as estatísticas de volume de negociação, um fundo que negocia ali por volta de 2, 3 milhões por dia, tem um volume legal. O número de cotistas dele é muito bom, né? Quase 50 mil para o tamanho do fundo, é muito bom. Tem 34 CRIs em carteira, o prazo médio é de 3,62 anos. Aqui o load to value da carteira é 61%, acho um bom. Esse yield all-in é um yield que ele projeta considerando expectativas de IPCA e CDI para frente, né? Então ele acredita que, estando corretas as expectativas de IPCA e CDI, ele é um fundo que no fechamento de outubro ele está gerando aqui vai gerar de yield 16,06. Não de yields distribuídos, mas de distribuíveis. Lembrando que ele pode reter 5% disso aí semestralmente. Que ele distribuiu R$1, isso corresponde a um dividend yield analisado acima desse yield all-in que ele está projetando. Por que isso aqui dá diferente?
porque provavelmente a expectativa dele de IPCA e de CDI está abaixo do que o atual. A cota patrimonial aqui está 98,23, a gente já viu ali a mais atualizada, está 97 e pouco. Por que caiu a cota patrimonial? Porque os juros futuros explodiram. Se os juros futuros explodiram, a NTN-B longa explodiu e por conta disso você tem que ter uma reprecificação desses CRIs dentro do portfólio dele com uma desvalorização. Né? Tem aqui o lucro acumulado de 0,25, a carta do gestor a gente já leu. Vou olhar agora aqui o resultado. Aqui ele estratifica o resultado por aplicação de caixa compromissada, os CRIs aqui em categorias, né, contratual, corporativo, despesa, lucro acumulado, movimentação. Então, bastante interativa que você pode selecionar só o que tu quer ver, qual o período de referência que você quer ver. Aqui traz uma evolução do dividend yield, né? Você vê que ele está estável aqui, né, por volta dos 15%, nos momentos de inflação mais alta que ele chegou a entregar quase 18%. Aqui é um gráfico de performance. Vamos ver como é que está a performance desse fundo. Né? Olha só como ele, por mais que tudo esteja acontecendo aí, que o mundo esteja acabando, como ele consegue se manter acima do IPCA mais 7, né? Nem IPCA mais 6, viu, gente? IPCA mais 7. Então é um fundo que tem tido aí nesse primeiro ano um sucesso muito grande aí e deixo meus parabéns aqui para a gestão, tá? Ele hoje negocia aqui a um spread, isso aqui deve ser em cima da NTN-B, tá? Ele não deixa claro aqui, ele deixa um spread aqui de 2,67, beleza? Ele negocia não, ele tá com um retorno com um spread acima da NTN-B em 2,67%. Aqui traz um pouco da interatividade de alocação, mostrando aqui 26% CDI, 74% em IPCA, a divisão por setores, né, que ele tá exposto, maioria aqui no setor de incorporação, está 96% aplicado em CRIs, 4% em caixa, aqui a divisão por séries, o yield dele aqui e o yield all-in, né, ele está com o IPCA, ele está com o yield aqui médio da carteira de IPCA mais 11,5, o yield all-in projetando o IPCA, e aí ele está projetando aí o IPCA por volta de 6 e alguma coisa aqui para dar esse 18,9. E, desculpa, aqui eu estou falando de INCC. De IPCA que ele está com IPCA mais 8,6 de média, e projetando aqui também 6 alguma coisa aqui para o IPCA para dar 15,6 de all-in. E CDI mais 4, e ele está projetando aqui um CDI de por volta de 13, e ele está com um all-in de 17,3. Aqui a diversificação dele geográfica, né? Aqui nessa aba você vai poder olhar ativo por ativo, qual a duration dele, qual é o rating interno. Isso é uma questão até interessante vocês olharem aqui em estratégia de risco. A Suno tem uma classificação de risco própria que ela desenvolveu internamente. Ela explica aqui esse rating aqui de A1, A2, A3, A4, A5, A6 e B. E é interessante vocês olharem aqui para vocês entenderem como é que se faz a classificação de risco dos ativos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, se inscreva no canal. Bate o sino aí para receber as notificações. Dá um joinha curtindo o vídeo, que isso ajuda pra caramba a gente. Se tiver qualquer dúvida, comentário, sugestão, só comentar que eu respondo todo mundo. Beleza? Bom final de semana, galera. Valeu!